Digi-Show Família. Oferecimento Funerária e Cemitério Parque União Good Pax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Olá, tudo bem? Um abençoado sábado para você, um abençoado fim de semana, né? Porque o nosso programa vai ao ar no sábado e também no domingo. Hoje, a Vanusa vai entrevistar o Dr. Rosival Nassar. É um renomado médico da nossa cidade, ginecologista, obstetra e diretor clínico do Centro de Reprodução Nascer. Ele vai falar sobre as técnicas de reprodução assistida e também aqui responder perguntas as mais frequentes em relação ao tema e assim esclarecer a todos os casais que estão agora em frente ao televisor, ouviram a nossa chamada, né, durante os 2 dias que a gente colocou no ar e vão tirar dúvidas sobre o procedimento de inseminação artificial. O assunto é muito interessante, não sai daí, chama todo mundo que a gente está começando o nosso Digi-Show Família. E claro que a gente começa com música, Renascer Prize, 1000 graus. 1000 graus para começar, um abençoado sábado. 1000 graus! Nós vamos trazer o som do céu nessa noite! Sai do chão, eu quero ver! Vai pegar fogo agora! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar.
E nós estamos de volta aqui no nosso DigiShow Família. Como o Nelson falou no início do programa, nós vamos conversar agora com o Dr. Rosival Nassar. Ele é médico especialista em ginecologia e reprodução humana e é diretor do Centro de Reprodução Humana Nascer. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É uma satisfação enorme tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Até para tratar de um tema que é a reprodução humana, que muitas pessoas não conhecem, e agora a gente vai estar dando oportunidade às famílias que estão nos assistindo de conhecer um pouco mais sobre esse tema. E esse ano, né, comemora-se os 40 anos do primeiro bebê de proveta do mundo, que nasceu em 1978 na Inglaterra. Até então, já nasceram com esta técnica mais de 8 milhões de bebês. Em 2017, no Brasil, foram feitas mais de 40 mil fertilizações in vitro. E conversando com o doutor agora há pouco, ele disse que o primeiro bebê aqui da região norte foi feito, inclusive, né, por ele, pelas mãos dele, já fez 28 anos. Então, a primeira pergunta, doutor, é essa. O que significa a especialidade de reprodução humana? Olha só, a festa foi muito grande. Agora em Barcelona, teve o Congresso Europeu de Infertilidade, mais voltado à reprodução assistida. Sim. E a convidada de honra foi a Louise Brown. Deu entrevista, bateu foto com um mundo de médicos. Imagina. E foi um momento de grande felicidade para os médicos especialistas em reprodução, porque viram, conviveram e verificaram que era grande dúvida no passado, era como essas crianças da reprodução assistida iam ser no futuro. Tinha até uma corrente achando que elas não poderiam ter filhos, e a Louise Brown já tem filhos. Sim. Então todos os mitos criados em cima de um processo novo naquele momento foram por água abaixo. Conclusão, então é um procedimento sedimentado, é um procedimento que dá total segurança na realização, onde se sabe que não aumenta possibilidade de malformações e a criança nasce normal, rígida, como outra criança por gravidez natural. A nossa aqui de 28 anos foi um gêmeos. Que legal. Nós éramos um grupo de 8 e nós fizemos, depois de 2, 3 tentativas, ela conseguiu uma gravidez que foi a termo e foi a maior festa, porque a região norte nem sonhava em pensar numa fertilização in vitro, ainda foi uma das primeiras do Brasil. Hoje já tem mais de 28 anos, nós estamos já há 30 anos trabalhando com isso, passamos quase um ano para conseguir esse sucesso dessa primeira fertilização, e a partir daí nós já temos registrado lá na clínica, sim, mais de 3 mil casos nascidos. Que legal. Aqui, só na nossa clínica. Existem outras clínicas aqui em Belém, outra na região norte. Vocês foram precursores aqui? Nós fomos precursores e ficamos por muito tempo trabalhando Como praticamente só vocês? sozinhos. Hoje em dia já tem muita gente que faz, muitos colegas que procuram a clínica para utilizar os serviços. Que maravilha, né? E, doutor, quais os tipos de tratamentos mais utilizados? Olha, a gente sempre pensa em uma pesquisa boa de infertilidade. Sim. Nessa boa pesquisa, nós vamos investigar qual é a principal causa. Então, muitas vezes, uma simples indução de uma ovulação, uma relação programada, a gente consegue uma gravidez, às vezes por coisa muito simples. Às vezes a gente precisa de uma ajuda um pouco mais intensa, que seria uma inseminação intrauterina, concentrar o sêmen e jogar no fundo do útero no momento que estiver ovulando. Sim. E quando não, passa por um processo mais complexo, que é a fertilização in vitro, que hoje em dia praticamente a gente faz com a microinjeção. Pega um espermatozoide, coloca dentro do óvulo e deixa evoluir por 5 dias, até blastocisto, onde a gente transfere para o útero das pacientes. Mas além disso, nós temos uma procura muito grande hoje em dia na biópsia embrionária, que é um grande avanço. É super importante falar sobre a Isso, biópsia, né, doutor? também. Por exemplo, tem muitas famílias que têm um número grande de portadores de síndrome de Down. Isso. E aí, todas as mulheres daquela família já ficam com medo
de que possam vir a ter, né? Ou outras más formações. Algumas. Esse exame possibilita essa... É um screening cromossômico. Sim. É uma varredura que você vai identificar algumas patologias cromossômicas. Sim. Entre elas, de importância, a síndrome de Down, que tem recorrência em famílias. Então, aquele embrião que tem a síndrome de Down será decidido pela paciente se vai implantar ou não. Entendi. Na verdade, é uma segurança um pouco maior. Além dessa biópsia, hoje em dia é muito grande a procura. Você talvez não imagine o quanto, talvez porque está na mídia, até a Ivete Sangalo fez, aí a mídia aumentou mais, é o congelamento de óvulos, porque as mulheres hoje não querem ter filho tão cedo. Isso. Então, quando o relógio biológico dela já está acabando em termos de por uma gravidez, ela tem a sua reserva técnica lá, sua poupança que ela fez dos seus óvulos. Então, aos 45, 50 anos ou mais, se quiser engravidar, ela tem um óvulo lá de 30, 32, 34 anos, que é uma idade que a gente gosta de congelar até 34. Então, não tem mais essa pressa de ter a gravidez. Sim. Tem a gravidez no momento que ela estiver estabilizada, em condições e se preparada para essa gravidez. Sim, estabilizada financeiramente, né? Emocionalmente, estruturalmente. Também, estruturalmente, aí ela vai lá e implanta aqueles óvulos que foram congelados. E olha, dentro desse aspecto também, o que hoje em dia se observa é a produção independente. Sim. A mulher hoje em dia já não tem tanta paciência de esperar o seu príncipe encantado. Ela quer construir a sua família. Então o que ela faz? Ela vai, tira e congela os óvulos. Que ela vê que esse príncipe não chegou, ela recorre a um banco de sêmen, escolhe as características, esse banco de sêmen encaminha para a nossa clínica e nós fazemos os embriões para ela e implantamos. Então, ela tem o filho por uma produção independente. É muito procurado esse muito procurado hoje em dia. Cada dia mais, porque muito a mulher hoje está cada vez né? mais independente, né? Sim. E ela busca esse lado também. Também. Né? Muito interessante. E, doutor, explique assim de uma maneira bem elucidativa para o nosso telespectador como seria esse processo de inseminação artificial que a gente já ouviu aí que tem uma diferença, né? Tem aquele que é jogado direto no fundo do útero e tem aquele que é colocado o embrião. Né? Explique para as pessoas, para que as pessoas possam entender um pouco melhor. Quando a paciente nos procura falando em inseminação artificial, normalmente ela está pensando em fertilização in vitro. Poucas vezes seria a inseminação artificial, que hoje em dia nós chamamos de inseminação intrauterina. Sim. Então, inseminar intrauterino é concentrar, capacitar esse sêmen e colocar esse sêmen dentro já do útero, sem passar pelo colo. Muitas vezes, quando tem uma pequena baixa que não consegue uma gravidez espontânea, tem esse auxílio. Sim. Ou quando o muco da paciente se torna hostil ao espermatozoide. Sim. É uma reação antígeno-anticorpo. O muco não reconhece aquele espermatozoide do seu parceiro, então, em vez de fortalecer o sêmen, ele vai e mata o espermatozoide. Então, a gente usa a inseminação intrauterina, concentra esse material e já coloca passando do colo do útero dentro do útero no momento que ela estiver ovulando, ovulação programada com medicação. Já a fertilização in vitro já é um processo de alta complexidade. Você induz, produz de 12 a 16 óvulos que a gente tenta buscar. Sempre tem que ser esse número, né, doutor? Um número bom para poder selecionar e para poder congelar depois para dar outras chances, porque não é um tratamento que dê a certeza da gravidez. Então tira esses óvulos com 11 dias mais ou menos de trabalho. Cada óvulo é selecionado e classificado e os melhores vão ser microinjetados com espermatozoide. Essa retirada de óvulos é como se fosse uma mini cirurgia? Uma pequena cirurgia, uma sedação leve de 5 minutos e através de uma ultrassonografia transvaginal se faz uma punção pelo fundo da vagina e aspira esse líquido onde estão contidos os óvulos. Esses óvulos são selecionados, esses óvulos são microinjetados, feito o embrião e deixando evoluir uma média de 3 a 5 dias
para depois transferir para o útero, dependendo da idade da paciente. Sim, a idade também é um fator muito importante. Muito importante. Né? Por exemplo, até 35 anos nós podemos transferir 2 embriões. De 35 a 40 podemos transferir 3. Acima de 44. Então, se a paciente tem 8 embriões e tem 33 anos, nós transferimos 2 e guardamos 3. Guardamos como? Congelamos esses embriões. Se ela engravidar, fica guardado até o dia que ela quiser vir fazer nova tentativa, a gente descongela mais 2 e coloca e assim vai. Entendi. Então, quer dizer que é por isso que muitas vezes vem gêmeos, trigêmeos, Isso. porque é colocado mais de um óvulo. Na hora que você coloca 2 embriões, ela pode engravidar de 1 ou pode engravidar de 2. Sim. 80% dos casos ela engravida de 1, De um. mas 20% dos casos ela engravida de 2. De 2. E quando coloca 3 é o mesmo raciocínio. Há Isso. pouco tempo atrás, nós tivemos uma paciente, colocamos 3 embriões, engravidou dos 3 e teve os trigêmeos. Só que é uma gravidez de maior risco, Sim. de perda e risco para a mãe, que geralmente a gente não busca. É muito bonito de se olhar, mas quem está grávida de trigêmeos É é um uma risco gravidez grande. de altíssimo De risco. altíssimo risco, A é gente não verdade. busca essa gravidez múltipla porque não é porque bom. ela entra naquela probabilidade dos 20%. Não é isso? Isso. Ah, agora eu realmente consegui entender essa questão de porque às vezes as pessoas imaginam que não, eu quero ter gêmeos, eu quero ter trigêmeos. Não é mas assim, não né? é bom, não. É, com certeza. E doutor, outra pergunta também muito importante, que o senhor vai responder no próximo bloco, né, que a minha produção está dizendo aí que o tempo já encerrou, é sobre a legislação brasileira para essas técnicas. Então, olha, não saia daí que a gente volta já já com o Dr. Rosival Nassar. Ele está conversando conosco sobre reprodução humana. A gente volta já já. Na hora que seu carro precisar de correção de geometria, traga logo para quem entende. Monobloco Exata, alinhamento 3D de última geração, desempenho de rodas, fabricante de buchas para suspensão, retífica de discos e tambores de freio, pneus das melhores marcas. Venha para a Monobloco Exata, a número 1 em alinhamento técnico, Marquês Gerval, esquina com Travessa Curuzu, rodovia Mário Covas, número 73, Coqueiro, Ananindeua. Monobloco Exata, número 1 em alinhamento técnico. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodipax. O conforto e a paz de ter com quem contar. E nós estamos de volta aqui no nosso DigiShow Família, conversando com o renomado Dr. Rosival Nassar. Para quem não sabe, ele que trouxe ao mundo meu primeiro filho, os filhos do meu marido também do primeiro matrimônio, e é uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, muito amada. Doutor, aqui para a gente descontrair, o senhor já tem ideia mais ou menos de quantos bebês o senhor trouxe ao mundo? Olha, quando eu fazia obstetrícia, até 13 anos atrás, porque hoje em dia eu faço só reprodução. Sim. Eu fui coordenador do curso de obstetrícia da UEPA por 30 anos. Na minha contagem chegou a 15 mil partos. Nossa! De fertilização in vitro, mais de 3 mil. Então é muita coisa. Só que 13 anos para cá eu não fiz mais parto. Estou voltado só mesmo para fertilização. Se dedicou só para fertilização. Isso. Então, olha, tem muito menino e menina aí que o doutor trouxe ao mundo, graças a E Deus. você viu o que aconteceu agora? Na porta daqui? Sim, sim. O motorista que trouxe você me reconheceu, Sim. fez 2 fertilizações, a esposa E dele agradeceu, comigo. foi muito interessante. É verdade. E muito gratificante. Foi, o sorriso dele, a alegria dele. Nem acreditava É que estava verdade. falando com o senhor, né? E uma criança é uma alegria que não tem tamanho numa família, né? É verdade. As famílias bem maior, ficam né? iluminadas, né? Isso. Realmente é maravilhoso. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre a legislação brasileira
ela ampara todas essas técnicas, doutor? Olha, mais ou menos. Logicamente que nós não concordamos com tudo, mas tem que se aceitar, né? Sim. Por exemplo, eu achei uma boa norma limitar o número de embriões para transferência, conforme eu falei, 2 até 35, 3 de 35 a 40 e acima de 44 embriões. Uma boa norma porque o risco era muito grande e as clínicas querendo concorrer uma com a outra estavam transferindo 5, 6, 7, depois faziam redução embrionária, matavam crianças, quer dizer, foi triste. Então isso aí foi uma boa norma. Uma outra norma que por problemas judiciais eles obrigaram hoje em dia o óvulo doado a ser no anonimato. Sim. Mas preste atenção, você tem um super relacionamento com uma irmã bem mais jovem, vem sua carga genética, a carga familiar. Eu acho que deveriam liberar para alguns casos bem específicos desse tipo. Quer dizer, você tem uma irmã de 30 anos e quer ter um filho, mas já não pode mais porque você já entrou na menopausa. Sim. Então você poderia utilizar dessa irmã que vem sua parecida com você, sua carga genética, sua história familiar, vem toda ali no DNA. Não pode. Antigamente podia, mas agora foi proibido por causa das brigas judiciais. Uma coisa que eu discordo, mas é uma coisa que eu tenho que obedecer, né? A mesma coisa, o banco de sêmen. Poderia um irmão doar para um irmão, um pai doar para um irmão. Hoje em dia não. Obrigatório vir dos bancos de sêmen registrado na vigilância sanitária. Geralmente estão lá no sul do país, geralmente em São Paulo que a gente manda buscar esse material. Não pode ter os bancos próprios, não pode ser de parente. Sim. Então são coisas que às vezes a gente não quer, mas tem que aceitar. Teve uma época que eu estava fazendo muita fertilização em pacientes acima de 50 anos. Dei uma legislação e disse que não podia, eu tive que parar. Aí 2, 3 anos depois eles viram que não tinha nada a ver com uma mulher hoje de 50 anos pode estar muito bem em condições para ter um filho. Já tive gravidez em paciente de 57 anos. Que maravilha. Liberaram, depende da avaliação médica, se a paciente tem condições. Então hoje em dia já pode fazer a fertilização dessas pacientes. Então foi um avanço esse. Então tem coisas que a gente aceita, a legislação é muito extensa. Tem coisas que a gente aceita, tem coisas que a gente não aceita, mas tem que obedecer e seguir as regras, né? Com certeza, com certeza. E doutor, qual o índice de sucesso adquirido nos tratamentos? O sucesso sempre a gente quer que seja o máximo possível, né? Para lhe dar um exemplo, uma paciente na faixa de 30 anos tem uma média de 40% a 50% de chances de engravidar por tentativa. Uma paciente de 35 anos já tem uma chance de 30% a 40%. Uma paciente de 40 anos tem uma média de 15%, podendo chegar a 18%, 20%. Paciente de 42, exemplo, que nos procura, tem uma chance de 5% por tentativa. Então, esses índices, essas taxas de sucesso já aumentaram muito no decorrer desses 40 anos. Sim. Mas a menor taxa de fertilidade que existe é do ser humano, que é 15% a 20% numa relação de engravidar se estiver ovulando. O mais próximo do ser humano é o macaco, que é monoovulador, dá 70%. Os multiovuladores, cachorro, gato, coelho, aí já vão lá para 90%, 95%, 98%. Sim. Então o ser humano é 15% a 20%. Com essa super ajuda, selecionando os melhores embriões em um paciente jovem, a gente bate uma média às vezes de 50% ou até um pouco mais do que isso. Mas, por exemplo, um centro de reprodução pega casos de 10, de 15, de 20, de 50, 55, 60. No geral, a média mundial está girando em torno de 33%. Ou seja, de cada 10 pacientes que vão fazer a fertilização in vitro, 3 engravidam, 7 não, em uma primeira tentativa. Lógico, fator cumulativo, numa segunda, terceira, quarta, tem um paciente que fez 6 tentativas, na 6ª engravidou. Entendo. Por causa das taxas que são mais baixas de acordo com a idade. Então a pessoa tem que entender que quando ela vai procurar esse tratamento alternativo, né, esse tratamento para engravidar, não é
como certeza absoluta. E ela Tem vai com uma esses expectativa índices muito alta e a vai- gente tem que mostrar a realidade. Isso. Tem que falar a verdade. Com Porque certeza. senão você vai causar uma falsa expectativa e eu acho que está enganando a paciente. Com certeza, concordo. Eu acho que muitas vezes falta essa clareza. Isso. Né? Às vezes as mulheres vão com essa expectativa imensa Muito e chega grande. lá e não tem, e aí vai a primeira, vai a segunda, aí já abala o emocional, né? Aí fica Verdade. mais difícil Mais ainda. difícil. Né? É verdade. Esse abalo emocional é importante. Nós vimos que as pacientes chegam muito fragilizadas, em busca do seu grande sonho. Se chegam fragilizadas e chegam lá e encontram um ambiente não tão propício para isso, piora. Então, o que nós fizemos? Um super, hiper treinamento para humanizar no recebimento, esse acolhimento perfeito. E junto a esse acolhimento, imediatamente ela passa com um psicólogo para ver quais são as principais necessidades, os seus principais problemas, para isso já informar o médico para ajudar de alguma forma um pouco mais do que ela imaginaria. Então, esse acolhimento e uma psicóloga na clínica de plantão o tempo inteiro dando essa ajuda, já melhora um pouco esse aspecto. Então, é importante. Tira um pouco essa carga de ansiedade. né? Isso. É a tal coisa, é um procedimento que ele requer um acompanhamento amplo de diversos profissionais. Com né, certeza. doutor? Apoio da família, Isso, principalmente. isso. Com certeza. E, doutor, muitas mulheres com certeza estão fazendo essas perguntas em casa. Quais as principais causas da infertilidade feminina? Olha, tem dois grandes grupos. Dois grandes. O primeiro grupo é das pacientes com endometriose, que gira em torno de 40% nas mulheres. É muito alto. Isso pode levar à infertilidade. Entre as principais é a obstrução das trompas ou aderência nas trompas, que são as tubas, que chamam Sim. trompas. Sim. Esse é o principal. Nós temos hoje um grande fator, são novos casamentos. Mas por que novos casamentos? Porque a paciente ou já vem laqueada, ou o marido fez vasectomia. Aí já tem que direcionar já para a fertilização in vitro, que é a única possibilidade. Sim. Que essas cirurgias de reversões, hoje em dia, quase praticamente ninguém faz, porque os resultados são muito ruins. Então, a paciente quer reconstruir sua família com o seu novo parceiro ou nova parceira e está impossibilitada por causa da laqueadura tubária, que ainda é muito intensa. Não existe um bom planejamento familiar de colocar um DIU, uma boa anticoncepção. Já laqueia todo mundo. Verdade. Isso ainda acontece com muita frequência. Então, são os dois grandes grupos. Tem os das doenças inflamatórias pélvicas, dos maridos que têm baixa de espermatozoides, a paciente que pode entrar em menopausa precoce, a gente encontra também muito lá, as cirurgias abdominais, que geralmente mutilam, levam à aderência. São inúmeros fatores. O que eu vejo de grande importância em endometriose e as pacientes laqueadas ou os maridos com vasectomia. Que tudo pode ter, sim, uma evolução de tratamento até chegar na gravidez, né, doutor? Com certeza. Hoje em dia, os recursos que a medicina oferece, é muito difícil de falar para uma paciente que ela não pode engravidar. Muito difícil. Geralmente tem alguma solução para ela. Com Você está certeza. entendendo? Então, o avanço nesse aspecto foi espetacular, porque dá chance dela conseguir o seu grande sonho, que é o seu bebê. Verdade. E falando também um pouco para os homens, tem homens também que quando jovens fazem a laqueadura porque acham que naquele momento... Faz a vasectomia. Desculpe, a vasectomia, e aí naquele momento ele não quer mais ter filhos. Eles Aí acham que é definitivo. Eles acham que é definitivo. Você sabe o que acontece? Que é um absurdo tanto do homem, que eu acho, como do médico. Paciente sem filhos tem medo, não quer ter filho, faz uma vasectomia sem ter filhos. E sem colher e sem congelar. Hoje em dia, já quem não quer, já o quê? Faz a sua coleta, congela o seu sêmen, está guardado, pronto. Não quer, se um dia quiser, tem guardado. Mas tem gente que fez a vasectomia sem congelar o sêmen, e aí? No momento que bate a vontade de ter esse filho, como é que vai ser? Aí existe o tratamento, que é a fertilização in vitro, e tem que fazer a punção do testículo, do epidídimo, para ir buscar esse espermatozoide. Mas é um procedimento já de alta complexidade. Tem Com que ir para menos chance. Não, com chances Consegue. boas também da fertilização in vitro. Você tira o espermatozoide pela punção e faz a fertilização in vitro. Então,
existe também essa chance para o homem que quer Existe, ser pai existe novamente, também. né? Então, olha, a gente volta já já no nosso terceiro bloco, falando sobre assuntos também muito importantes. Não saia daí que a gente volta já já. Na hora que seu carro precisar de correção de geometria, traga logo para quem entende. Monobloco Exata, alinhamento 3D de última geração, desempenho de rodas, fabricante de buchas para suspensão, retífica de discos e tambores de freio, pneus das melhores marcas. Venha para a Monobloco Exata, a número 1 em alinhamento técnico, Marquês Gerval, esquina com Travessa Curuzu, rodovia Mário Covas, número 73, Coqueiro, Ananindeua. Monobloco Exata, número 1 em alinhamento técnico. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodipax. O conforto e a paz de ter com quem contar. E nós estamos de volta aqui no nosso terceiro e último bloco já de entrevista com o Dr. Rosival Nassar. E a gente está falando, né, sobre fertilização in vitro, inseminação artificial. E agora, doutor, nós vamos falar sobre essa dúvida, né, que as pessoas têm, se o bebê de proveta tem mais chances de nascer com algum problema de malformação, por exemplo, do que o bebê normal. Isso é mito ou é verdade? Não, esse é um mito que nós já até comentamos, né? Sim. Mas hoje em dia nós temos a biópsia que serve para verificar quais são os embriões que têm viabilidade e os inviáveis. Sim. Mas a biópsia também é muito, e era muito importante, e hoje também é, para a sexagem. Sim. Por exemplo, se aquela família tem uma doença genética ligada ao sexo masculino, se o embrião for masculino, ele vai ter esse problema. Nós podemos fazer a sexagem e escolher os embriões femininos que estão isentos, já que está ligado ao Y, que determina o sexo masculino. Então, nesse caso, você pode fazer a sexagem. Antigamente a gente podia fazer, mas sabe o que acontecia? É o seguinte: você tem vontade, ou o cliente procurar com vontade de ter um filho homem. Se tivesse 2 homens e 4 mulheres, descartavam as mulheres e transferiam só os homens. Então o Conselho Federal proibiu por causa desse descarte. Na clínica a gente tinha a seguinte conduta: quer o sexo masculino, quer. Então o que vier do sexo feminino você vai doar para a clínica para beneficiar alguma paciente. Aceitou? Ótimo, vamos em frente. Mas hoje em dia não. Está proibida a sexagem, mas a sexagem só para os casos onde tem malformações ligadas a um determinado sexo. Entendi. Então é um grande avanço essa sexagem, porque além de ver os problemas inerentes da própria malformação, o risco também de nascer aquele sexo não desejado por causa dos problemas de ordem genética. Entendi. Perfeito, né? E na sua opinião, quais os grandes avanços, que foram muitos, mas na sua opinião, quais aqueles mais relevantes desde o nascimento da Louise Brown em 1978? Olha, as principais taxas de sucesso aumentaram muito. As taxas aumentaram. Muito. Né? Um grande avanço que estavam excluídos eram os pacientes que tinham baixo número de espermatozoides, que nem fertilização in vitro podia fazer. Então, um grande avanço foi o ICSI. ICSI é uma injeção intracitoplasmática. Pega um único espermatozoide e microinjeta dentro do óvulo. Esse foi um avanço onde as taxas de fertilidade aumentaram bastante e o sucesso da técnica também. O outro grande avanço são as biópsias que acabamos de conversar. Sim, um avanço extraordinário, né? Um outro também que não tinha quando eu comecei, há 28 anos atrás, 29 anos, era o congelamento. Hoje em dia a mulher escolhe no seu relógio biológico a hora que ela quer a maternidade. Ela congela aos 32, 34 e vai ter neném aos 50, 55. Então, é um grande avanço também esse congelamento. Além de que os meios de cultura, os aparelhos,
sabe? Os casos oncológicos hoje em dia Sim, doutor, fale um pouco. se beneficiam Tem muitas muito. pessoas que, por um acaso, estão passando por esse problema e acham que por terem tido ou estar tendo câncer não podem mais Isso. engravidar. Olha, ou serem pais. na clínica tem procurado tanto o homem como a mulher, pacientes que, por exemplo, vão submeter a uma cirurgia radical. Vai ser mutilada tanto o homem como a mulher. O que fazem? Vão à clínica, ou colhem o espermatozoide e congelam, ou colhemos os óvulos e ela vai fazer seu tratamento. Se ela perder o útero e não puder engravidar no futuro, ela coloca um útero de substituição. Um parente dela vai utilizar esse útero para gerar o filho dela com o marido dela. Ela vai ter a sua carga genética, o seu DNA ali. Então, a paciente não fica excluída do seu processo de maternidade com o seu DNA. Ela poderia, no entanto, usar um óvulo doado, mas a pessoa geralmente prefere o quê? A sua carga genética. Só quando não pode é que tem que usar o doado. Então, desses pacientes oncológicos, os congelamentos vieram assim para preencher uma grande lacuna que nós tínhamos na reprodução. Que a gente usava só o que tinha ali e desprezava o resto porque não tinha o congelamento. Hoje em dia o congelamento é seguro, antigamente tinha muita perda, hoje em dia não tem perda. É bem seguro e o nosso dia a dia hoje, a procura é muito grande para isso. Muito, muito, muito interessante, que bom. E doutor, para finalizar, eu lhe pergunto, existe algum projeto ou programa social para as mamães de baixa renda, as famílias de baixa renda que não dispõem de recursos para realizar tratamentos aqui na nossa cidade? Olha só, é um assunto que às vezes eu não fico tão à vontade de falar, por uma razão. Eu coordenei a infertilidade do SUS por muitos anos. Sim. Eu ofereci um laboratório gratuitamente e um biólogo gratuito para trabalhar, montaria na Santa Casa para beneficiar as pacientes do SUS, as pacientes excluídas do processo de reprodução. Sim. Por causa dos custos. Olha, não houve a boa vontade como devia, porque os custos são muito altos e não conseguimos implantar. E eu fiz de tudo e ajudaria de toda maneira. Mas aí, com a clínica própria, nós criamos um projeto Nascer, que chama-se Nascer Social. Já que o nome da clínica é Nascer Social. Para beneficiar as pacientes de baixa renda. E aonde também por mês, 1 a 2 pacientes, nós fazemos um tratamento gratuitamente, após uma avaliação com a nossa equipe socioeconômica, com a psicóloga, avaliamos, dá para incluir essa paciente? Dá, então essa paciente vai ser beneficiada com um tratamento gratuito, total. Então, dessa maneira, a gente consegue, com poucas pacientes que são totalmente excluídas, incluir essas pacientes. Não é o ideal. Poderia ser muito maior. Poderia ser muito mais. Mas sozinho o senhor não consegue, né, abranger. Então, mas esse projeto social é importante porque beneficia. Por exemplo, nosso motorista de táxi que veio hoje aqui fez 2 fertilizações. A esposa dele tem 2 filhos lá da minha clínica. Você viu o sorriso, a gratidão dele? Sim. Então, esse foi incluso no projeto social, do Nascer Social. Senão seria muito difícil para ele, um preço que às vezes está um pouco acima daquilo que a família pode dispor. E ainda funciona o projeto social? Normal, e funciona e diariamente nós temos um paciente buscando. Que coisa boa. Então, eu quero lhe agradecer e dizer que existe sim quem sonha em ter o seu bebê, né, e que tem todos esses problemas. Você pode procurar a clínica, né? Logicamente que vai passar por toda uma avaliação, né, socioeconômica para ver se você se encaixa no projeto. E o Centro de Reprodução Nascer, ele fica na Travessa 14 de Março, 1279, é isso? Entre que, doutor? Bem próximo da Boa Ventura. Bem próximo da Boa Ventura, e os telefones estão aí na tela para você ver. É o 3241-9244 e o 3224-5349. Doutor Rosival, eu quero lhe agradecer imensamente pela sua vinda aqui, de ter esclarecido assuntos assim tão importantes para as nossas famílias, e pedir aqui que Deus o abençoe grande e poderosamente, que Ele esteja sempre protegendo o seu trabalho, a sua equipe,
viu? Todas essas mães, esses pais que vão lhe procurar, que o Senhor continue tendo muito sucesso e muito obrigada aí. Eu Por agradeço. ser essa pessoa tão importante aí na nossa sociedade. Eu agradeço e me coloco à disposição na hora que vocês precisarem para conversar sobre assuntos da minha área. Com certeza vão E ter sobre o outros. agradecimento divino, eu acho que eu já fui muito mais do que agraciado. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Ai, amém. Muito obrigado, obrigada, né? doutor. E é isso, gente. Nós voltamos já já, eu e meu marido Nelson, para darmos os nossos abraços e a nossa agenda de eventos. Não saia daí que a gente volta já já. Na hora que seu carro precisar de correção de geometria, traga logo para quem entende. Monobloco Exata, alinhamento 3D de última geração, desempenho de rodas, fabricante de buchas para suspensão, retífica de discos e tambores de freio, pneus das melhores marcas. Venha para a Monobloco Exata, a número 1 em alinhamento técnico, Marquês Gerval, esquina com Travessa Curuzu, rodovia Mário Covas, número 73, Coqueiro, Ananindeua. Monobloco Exata, número 1 em alinhamento técnico. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodipax. O conforto e a paz de ter com quem contar. E eu quero falar com você que começou o semestre sem nenhuma atividade ou perspectiva de trabalho. As oportunidades de trabalho surgem quando você está bem capacitado para o mercado e quando você tem um currículo diferenciado. E olha só, a minha consultoria social vai realizar mais uma turma do curso de atendente de consultórios e clínicas. Vai ser dia 26 de agosto, um domingo, de 8 às 18 horas. Um dia inteiro que você terá para saber mais sobre as melhores técnicas de atendimento e outros assuntos como leis de prioridade, postura pessoal e profissional, atendimento telefônico, ética profissional e as novas demandas frente às redes sociais e o mundo digital. Nós temos valores especiais para grupos com mais de 3 pessoas. E eu também quero chamar a sua atenção, você que é profissional da área de saúde, tem aí essa super oportunidade de reciclar e capacitar ainda mais o seu funcionário na área de atendimento. Afinal, a receita do seu consultório aumenta à medida que o atendimento melhora. Então, não perca tempo, ligue e reserve a vaga do seu funcionário e a sua vaga, você que está aí e quer se capacitar. É só você entrar em contato com o 98311-5141. Preste atenção nestes depoimentos e vem com a gente fazer a diferença. O curso foi muito bom para mim, porque quando eu entrei no meu trabalho, eu não tinha conhecimento de nada. Eu entrei como serviços gerais, aí tive a oportunidade de ir para a recepção, não sabia de nada. O que fui aprendendo foi no dia a dia. Nunca tinha feito curso de atendente, de nada, de recepção, nada. Então me deram a oportunidade e eu aproveitei. Só que com o tempo eu estava pensando assim que eu poderia melhorar, eu queria algo que pudesse melhorar. Foi quando eu vi o curso e me interessei. Pois é, muito interessante para mim. Vou usar daqui para frente, sim. E quando tiver outra oportunidade, eu volto. E agora chegou a hora dos nossos abraços. Primeiro, queremos agradecer todo o carinho que nós estamos recebendo nas ruas, onde quer que a gente vá. Obrigada pelo carinho, pelas palavras de apoio e incentivo em relação ao nosso Digishow Família. É realmente tudo para engrandecer ainda mais o nome do nosso Senhor Jesus, que é a nossa razão de tudo. Queremos abraçar então o irmão Ronaldo Lauria, ele que nos assiste todos os domingos e ainda nos disse que recomenda nosso programa às outras pessoas. Irmão Ronaldo, que Deus lhe proteja e lhe abençoe sempre. Ok, a nossa irmã católica, a irmã Sandra Santos, que veio até a gente, né, dizer também que gosta muito, que sempre está ligadinha no nosso programa. Ela trabalha na loja Belos Modeladores. E aproveitamos para enviar um abraço a todos os funcionários de lá
Deus guarde cada pessoa, cada família. Muito obrigado pela audiência. A nossa irmã Natalina, o seu esposo também são assembleianos da Igreja do Telégrafo, que também não perdem nenhum Digi-Show Família. Grande abraço a todos os irmãos da Assembleia de Deus do Telégrafo. E abraços também à querida irmã da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Edivanilce Salles, a diva, sempre nos assiste. Um grande beijo para você e para toda a sua família. E você que está aniversariando, um abraço especial para você, não recebeu parabéns de ninguém, então receba o nosso parabéns, uma abençoada semana, que Deus possa abençoar todos grandemente, trazendo muita paz e que o amor de Deus esteja sempre presente na vida de todos. Até o próximo sábado. Deixa eu agradecer, a Vanusa entrevistou o Rosival Nassar. Eu quero agradecer, viu, doutor Rosival, gente muito boa, atendeu a nossa solicitação, uma agenda super concorrida. Verdade. Então, Rosival Nassar, que Deus continue te abençoando, venha abençoando essa vida toda, né, trazendo pessoas ao mundo, seres ao mundo, né? E a gente fica muito feliz por isso, é uma profissão assim abençoada e abençoadora. Então, até o próximo sábado, né, amor? Isso, até o próximo sábado com mais um Digi-Show Família aqui no seu canal 14 TV o Grão-Pará. Tá bom, então. Fiquem com Deus, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo sábado. A paz do Senhor. Digi-Show Família. Oferecimento Funerária e Cemitério Parque União Good Parks. O conforto e a paz de ter com quem contar.